Estão fora do seu lugar, retornem. Bom, pessoal, eu quero apresentar o nosso primeiro palestrante. Oi. Se alguém perdeu um relógio, está perdido no tempo, então é evidente. Foi encontrado aqui no chão. A marca é Champion. Acho que é feminino isso aqui. Se alguém se der conta, eu vou deixar por aqui, tá bom? Bom, pessoal, eu quero apresentar, então, o Guy Barros Barcelos, que é professor de Biologia há 15 anos. Atuou na rede pública e privada da educação básica. É especialista em psicopedagogia, mestre e doutor em Educação e Ciências e Matemática pela PUC. Atualmente é coordenador pedagógico do CCMAR, Museu Oceanográfico da FURG, em Rio Grande. Também fundou e coordena o Laboratório Educacional Faber Sapiens, em Pelotas. Seja bem-vindo, Guy, por favor, pode ir chegando. O Guy trabalha no Museu Oceanográfico e deixou uma boa notícia, né? Até ia provocar ele para isso. Quem sabe organizamos nas nossas escolas fazer uma visita, que ele já nos colocou à disposição para ser o recepcionista lá no museu. Um segmento importantíssimo da nossa cultura no Rio Grande do Sul, esse trabalho. O Gui também trouxe livros, alguns, como outros palestrantes vão trazer também, nós vamos deixar numa mesa aqui, se alguém quiser depois adquirir, fica à vontade, tá bom? Seja bem-vindo. O tema proposto para a nossa fala é o papel da escola como local de humanização, acolhimento e ludicidade. Boa palestra para todo mundo. Eu gostaria que tivesse um pouquinho de paciência ao final, que se estendeu um pouco essa cerimônia de abertura, para aguardar o encerramento da palestra mesmo, né? Obrigado. Obrigado, Gui. Fica à vontade. Quer usar um microfone de volante? Eu prefiro ficar aqui. Obrigado. Bom dia. Em nome do magnífico reitor, Dr. Danilo Giroldo, eu saúdo as autoridades aqui presentes, ao prefeito Rogério Monteiro, ao secretário Tiago Melo, e na pessoa dessas autoridades também saúdo as demais aqui presentes. Agradeço ao diretor do Museu Oceanográfico, Dr. Lauro Barcelos, pela oportunidade que me foi concedida de estar aqui presente nesta manhã, me dirigindo a este público tão especial dos meus queridos colegas, professores da rede pública, professores das escolas onde ocorrem as formações e as humanizações necessárias
para o devir sublime do nosso país. Muito me emociona dirigir-me a uma plateia de professores e professoras nesta fria manhã, numa plateia lotada, com pessoas que vieram aqui nos ouvir e nos dar algo tão precioso que é o seu tempo. Portanto, eu pretendo oferecer aqui o meu melhor e sempre me dirigindo a vocês com muita humildade, porque eu, como ex-professor da rede da rede estadual, sei bem dos imensos desafios e das dificuldades que nos são impostas a cada dia nas escolas e do quanto nós precisamos fazer sair o coelho da cartola a cada instante dentro da escola. Quero também agradecer ao professor, ao querido Dr. Elenor Schneider, nosso sábio, nosso sátrapa, nosso mestre, que cuida tão bem do seminário da língua portuguesa, a nossa pátria. Eu fiquei pensando por que convidaram um biólogo para falar num seminário de língua portuguesa. Porque a ciência é dura e a vida é sutil. E a literatura existe para que a gente possa dar conta da sutileza da vida. Então, com a citação de Roland Barthes, eu saúdo calorosamente ao querido professor Elenor Schneider. Um evento que atravessa tantas décadas é, com certeza, um evento muito importante que reúne pessoas para a reflexão. Aqui nós não estamos fazendo uma formação. Todas e todos aqui já estão formados e muito bem formados nas universidades e na sua prática na escola, na sua prática diária, que é uma formação muito intensa e profunda. Aqui nós estamos para o congraçamento ao redor das ideias que nos unem e dos propósitos que nos levam nessa caminhada em direção à utopia, tão bem colocada na citação do Eduardo Galeano. Então, para imitar o professor Elenor, eu também trouxe aqui um poema que servirá de inauguração da minha fala, do poeta pantanense Manuel de Barros. Uma didática da invenção. Para apalpar as intimidades do mundo, é preciso saber: A, que o esplendor da manhã não se abre com faca. B, o modo como as violetas preparam o dia para morrer. C, por que é que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção por túmulos? D, se o homem que toca detar de sua existência num fagote tem salvação. E, que um rio que flui entre dois jacintos carrega mais ternura do que um rio que corre entre dois lagartos. F, como pegar na voz de um peixe. G, qual lado da noite que umedece primeiro? Etc, etc, etc. Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. Manuel de Barros. Então, o meu objetivo aqui é que possamos desaprender um pouco, porque para aprender o novo, nós precisamos desaprender. E talvez esse seja o mais penoso e difícil exercício da docência. Fico muito contente de ver os discursos dos gestores, dos políticos, tão preocupados com a educação. E reitero que cuidar da educação é cuidar dos professores. Cuidar da educação não é só cuidar dos alunos e das escolas, é cuidar dos professores, protagonistas do fenômeno da educação, que sob tantas dificuldades acontece nesse Estado. Cuidar dos professores é oferecer escolas com boa infraestrutura, recursos para que as escolas funcionem e cuidar da carreira e do salário dos professores. Nós fazemos o que nós amamos, mas não é por sacerdócio.
Nós temos as nossas famílias, que nós sustentamos com os nossos salários. Nós temos as nossas casas, que nós precisamos lá estar presentes e ter boas casas para que possamos exercer este amor à docência com a mente aliviada e o espírito em paz de que será possível sustentar a nossa vida de uma maneira digna. Então, eu fico muito contente em ver que é uma prioridade do Estado e da Prefeitura cuidar dos professores. A minha fala será dividida em 5 movimentos. Eu não costumo recorrer a slides nem a textos, mas como hoje eu estou entre colegas tão ilustres, eu preparei uma cola para garantir que eu não me perca e não deixe de falar nada que eu considere muito importante. Que sempre dói, né? Quando a gente termina a aula e pensa, puxa, não falei aquilo que era tão relevante. E aí não dá para voltar aqui e reunir todos vocês de novo. Então, os 5 movimentos serão: sobre a história, heranças malditas e benditas. Segundo movimento, crítica da escola logocêntrica, conservadora ou senso comum. Terceiro movimento, a escola que desejamos, anúncio ou utopia. Quarto movimento, ser professor, arte ou bruxaria. 5, desafios. Quinto movimento, desafios para sair do inferno. Então, vamos começar agora a preleção. A escola é uma invenção moderna, é uma invenção recente. Ela é mais jovem do que a própria universidade, mas a educação não. A educação ela existe desde que o Homo sapiens começou a caminhar pelas savanas do continente africano. No momento em que o fogo foi domesticado e descoberto, iniciou-se essa saga tão interessante que é a história da humanidade, essa aventura. Por isso nós gostamos tanto de aventura. Por isso que os nossos alunos precisam da aventura. A escola precisa embeber o aluno nessa cultura com as tintas, as cores e os sons da aventura, para que na ontogênese se revisite a filogênese, para que na história do aluno, na sua educação formal, ele percorra um pouco da aventura da nossa história como civilização. Porque provavelmente foram jovens brincando com a sílex que descobriram que a fagulha produzia o fogo que iria alimentar as fogueiras, que iria permitir que cozinhássemos os alimentos, aumentar a biodisponibilidade de aminoácidos e, então, a nossa cabeça aumentar e aumentar. Por isso nós somos tão cabeçudos, porque os jovens, provavelmente, brincando, fazendo aquelas coisas que a gente diz, né? Para com isso. Os jovens ali desviando a atenção do foco, que deveria ser a caça, a coleta, brincando com pedras, talvez tenham descoberto aquilo que mudou completamente a nossa história. A escola surge muito tempo depois disso. É uma boa invenção. Depois vou falar quem inventou. O teatro surge como uma ferramenta de educação. A arte pictórica também, é na parede das cavernas em que os registros são feitos para se contar uma história, permitindo que a vida se aperfeiçoasse. É no teatro e na música, nas representações, que se ensinava os jovens a viver aquela vida dura antes de existirem as cidades. Não que a vida hoje nas cidades não seja dura, mas quando nós nos organizamos em cidades, as chances da nossa sobrevivência e da nossa vivência ser mais profunda são maiores. O tempo passa, as cidades se organizam e então vão aparecer os ateliês de ofício e a educação das técnicas passará a ser construída a partir do ensino do aprendiz. O Howard Gardner fala sobre isso, resgatar o ensino do aprendiz. O jovem aprende com o mais velho um ofício, a fazer coisas, a tecer, a fazer potes, a fazer instrumentos, ferramentas, a elaborar artifícios. Esse jovem aprendiz, ele entra no ofício e sai então preparado para exercer esse ofício e passar adiante esse conhecimento. É importante lembrarmos que a aprendizagem ela não ocorre só nesse ambiente, nesses ambientes de educação. Nós aprendemos o tempo todo. Nós temos um cérebro que nós chamamos de juvenilizado.
retomando a nossa história mais remota, nós podemos ver que o Homo sapiens ele carrega características da sua juventude, da sua infância até a extrema idade. Nós aprendemos até morrer. A própria morte pode ser um aprendizado. E é este cérebro juvenilizado, com esses traços que nós chamamos de neotênicos, porque nós carregamos na fase adulta traços, características jovens, inclusive a da aprendizagem, são estes traços que nos permitem aprender durante a vida e causar tantas revoluções que modificaram o planeta Terra. E agora nos cumpre uma nova revolução, que seria um humanismo reconstruído, como preconiza o Edgar Morin no seu livro Lições de 100 anos de um século de vida, um humanismo reconstruído e que permita-nos fazer as pazes com a biosfera, já que toda essa potência do Homo sapiens nos conduziu a uma desarmonia com os biomas e com a biosfera que pode ameaçar a nossa própria existência. Mas voltando então à origem deste lugar em que a gente se reúne para ensinar os jovens e as crianças. Antes da escola surgir, há mais de 1000 anos, surgem as universidades, espaços de formação para pessoas mais velhas, pessoas adultas. Os jovens, as crianças, ainda aprendem entre as classes mais abastadas com preceptores, que são contratados para ensinar o conhecimento erudito, e as crianças das camadas populares vão aprender no dia a dia, na vida, nas comunidades que educavam. Não havia ainda, antes do final da Idade Média, essa cultura de um espaço onde se acolhe as crianças e se ensina algo que é básico para todos. As universidades são bem mais antigas que a escola. As universidades são criações antigas e medievais. Inclusive ainda carregam rituais muito bonitos do medievo. Carregam ainda nomenclaturas, né? Os campi, o campus, o reitor, que é o rector, o decano. Todas essas tradições remontam a uma era pré-escolar, porque iam para as universidades aqueles que tinham condições já previstas na sua família para entrar nesses locais onde se aprendia o conhecimento escolástico e erudito. Nessas universidades se aprendia o trivium e o quadrivium. Então, o trivium seria, que dá origem à palavra trivial, quando nós queremos dizer que um conhecimento é banal, a gramática, a dialética e a retórica. E depois, então, o quadrivium, onde se aprendia aritmética, geometria, astronomia e música. Mas isso ainda não é a escola. A escola é uma invenção de Lutero. A escola é uma criação do reformador ou do herege, como dizem os católicos. Eu posso falar dos dois porque eu sou ateu, apesar de ter uma formação católica. Martinho Lutero cria essa instituição que não é administrada pela Igreja, que é administrada pelo Estado, e esta instituição, que é cuidada pelo Estado, precisa ter um caráter não doutrinário, e sim de alfabetização de todos. Essa noção de uma escola para todos, é uma criação luterana. Tanto é que, até hoje, os países onde graçou o luteranismo e a reforma protestante são os países com os menores índices de analfabetismo. Porque o letramento ocorre... Eu já ia pedir. Muito obrigado. Porque o letramento... ocorria já há muito tempo. Mas por que Lutero cria essa noção, esse conceito de uma escola pública para todos, cuidada pelo Estado? Para que todos pudessem ler a palavra, ler a Bíblia. Porque até então, a Bíblia era lida em latim, não era em idioma vulgar, pelo padre, e a exegese cabia ao padre. Lutero quer que todos leiam a Bíblia, traduz a Bíblia, é amigo de Gutenberg, publica um livro barato que pode ser distribuído e lido por todos. Não são mais os livros copiados por monges, que eram caríssimos, porque se demorava muito a fazer, e a palavra pode ser lida e interpretada por todos. Isso gerou toda a celeuma que nós sabemos, e gera, né, até hoje, desses conflitos religiosos, nos quais não entrarei no mérito. Mas quero dizer que o propósito de Lutero talvez não fosse um propósito de emancipação intelectual e cidadã, mas ele cria uma instituição
que até hoje existe e a qual nós nos dedicamos hoje com um propósito que eu considero muito mais nobre, que é a emancipação cidadã, a humanização e o acolhimento. Permitir que ocorra a humanização que recobre a hominização. Essa humanização inclui formar para pensar, para criticar, para conviver e suavizar as pessoas. Nós ensinamos as normas de convívio porque elas suavizam as relações. Isso é importantíssimo. Nós não ensinamos só os conteúdos formais, nós ensinamos o convívio. E não há livro para o convívio. A gente aprende e ensina isso a partir das nossas experiências. Na esteira da criação da escola luterana, surgirá a escola jesuítica, a qual seguia o Ratio Studiorum, um livro que contém as instruções para a formação da pessoa. Essa escola é uma escola voltada para o conteúdo, para a punição e para a aprendizagem através do sofrimento. Um dos lemas do Ratio Studiorum é perinde ad cadaver, obedeça como um cadáver que boia num rio. A obediência, a repetição, o exercício vazio e imbecilizante é repetido a náusea nessa escola que, com os abandonos sistemáticos do poder no Brasil, da educação, se estabelece como a escola. O Estado não cuidou da escola até Pombal fazer aquele movimento político em que os jesuítas são expulsos do país e as escolas religiosas são proibidas. Mas não foi substituído por outro programa. O grande problema não é encerrar algo que nós não queremos somente. O problema é quando aquilo é encerrado e não é substituído por outra coisa. Eu, particularmente, sou a favor do término das escolas cívico-militares, que são, do ponto de vista da Constituição Cidadã de 1988, uma aberração. E que geram um desvio de função dos militares. Porque quem sabe de educação é quem tem licenciatura. Quem sabe de educação é quem é formado em pedagogia e não em escola militar. O nosso honroso exército e a marinha e a aeronáutica são forças e corporações que cuidam da defesa do país, que têm a expertise para a guerra e a defesa, não para a educação dos jovens. Nós que fizemos licenciatura e que fizemos concurso público para estar onde nós estamos, ou passamos por rigorosos processos de seleção, que somos as pessoas qualificadas para educar os jovens. Mas o governo encerra as escolas cívico-militares e não oferece um novo programa, o que vai fazer com que elas continuem acontecendo, ao arrepio da Constituição Cidadã e da própria LDB. A escola jesuítica, então, é encerrada, não é substituída por outra, e a educação no Brasil fica atirada às instituições privadas, portanto, ofertadas somente a quem poderia pagar, durante uma boa parte do século XIX até o século XX, no início do século XX, com o movimento da Escola Nova. Mas nós passamos a ter uma Constituição que propugnou uma lei de diretrizes e bases da educação nacional em 1988. Então, a escola é uma instituição jovem, e a nossa escola, com princípios cidadãos, é ainda mais jovem. É mais nova que eu nasci em 1987. Então, nos cabe a construção dessa escola que é a solução para todos os problemas. É só a nós, professores, que isso... Perdão. É só isso que nos é dado a nós, professores? A construção dessa escola, que é a solução para todos os problemas? Eu vou entrar nesse ponto em seguida. A herança da escola, que nós ainda temos hoje, é uma herança de uma escola que remonta à Revolução Industrial.
essa revolução industrial prevê uma escola na qual os tempos são controlados por sirenes, porque os camponeses que vinham para a cidade não sabiam olhar o relógio e dentro das indústrias não podiam saber que momento do dia estava acontecendo porque não havia janelas. Talvez basculantes bem altas, mas não se sabia se era dia ou noite e não se olhava o relógio. Então se controlava os tempos por sirenes. E ao mesmo tempo em que o sujeito é preparado para ser um operário, ele também é o próprio produto. Porque se ele chega no final da linha de montagem e não apresenta as qualidades, ele roda, ele vai lá para o início do processo. Então ele é formado para ser operário e para ser produto. Então temos aí agora a chegada dessa escola capitalista, que controla os tempos para o banho de sol, digo, o recreio, que em geral tem 10 miseráveis minutos, inclusive para nós, professores, porque não são só os alunos prejudicados por estes tempos contados de maneira tão mesquinha na escola. Somos nós, professores, também, que temos que escolher entre tomar o café, entre ir ao banheiro ou fazer uma fofoquinha, que é uma coisa muito saudável. Ou engolir alguma coisa sem uma mastigação apropriada. Então, nós podemos, sim, repensar essa escola da herança da Revolução Industrial, essa escola onde é tão valorizada a obediência dos alunos e dos professores, essa escola onde é tão valorizado o rigor da forma e não da essência, e essa escola em que todos nós temos que rodar caso não cheguemos ao final da linha de montagem com as qualidades desejadas do produto. Essa é a herança maldita da escola. Essa é a herança que nós temos que nos livrar. Dessa escola que é, agora entrando então no segundo movimento, logocêntrica, conservadora e senso comum. Pergunto, qual é o significado da palavra aluno? Talvez alguém aqui pense, sem luz. Cabe a um biólogo falar sobre latim. Aluno vem do vocábulo alere, que significa alimento, alimentado, aquele que está sendo alimentado. A é o prefixo de negação no grego, lumos é uma palavra latina, não há esse hibridismo no caso da palavra aluno. A palavra aluno significa aquele que está sendo nutrido, alimentado. A palavra aluno é uma palavra lindíssima, muito mais linda do que estudante, porque não só de estudo vive alguém. Estudante é alguém que só se dedica à teoria, ao exercício bacharelesco, livresco, de ler e não aplicar. Nós queremos aqui o estudo com a prática, que faz aquilo que nós chamamos de praxis. Então, essa escola antiga, que só tem estudantes, quando a gente considera que o aluno só estuda, né? Então, tu só estudas. Não tens mais nada para fazer, tu só estudas. Não, ele estuda, mas ele tem uma vida subjetiva, ele tem amigos, ele tem uma vida social, ele tem uma família, ele pode ter outras atividades extraescolares, e nós temos que considerar, então, que esse estudante, na verdade, é um aluno. Ele está sendo alimentado e nutrido para se tornar um adulto pensante, atuante, gerativo, e capaz de sentir contentamento quando ele é possível de ser sentido. Não para ser feliz, que essa ilusão que nos causa tanta infelicidade, mas para ter momentos de alegria. Porque, como dizia o Contar do Caligares, eu não quero ser feliz, eu quero ter uma vida interessante. Então, esse aluno tem que ser alimentado para saber construir essa vida interessante e ver interesse na vida que ele tem. Também critico essa educação, a herança da educação pelo sofrimento. Não é verdade que é sofrido o ato de estudar, ele é trabalhoso, mas não precisa ser sofrido. O meu momento na escola não precisa ser um momento de abdicar das alegrias, e sim de tentar encontrar alegrias naquelas possibilidades, naquelas atividades, naqueles agenciamentos que ocorrem dentro da escola e que me permitem a transformação. A educação pelo medo deforma para toda a vida. Coelho Neto. Nós temos que considerar o aporte das teorias psicológicas contemporâneas em que a gente aprende que a educação ela ocorre de maneira muito mais efetiva quando há alegria e quando há prazer. Buscar esse princípio de prazer numa escola que é espaço de vida,
A escola não prepara para a vida. A escola é a vida. Nós não vamos ensinar porque no futuro será necessário, nós vamos ensinar pelo prazer de ensinar. Porque não há prazer de aprender se não houver prazer de ensinar. E esse é o grande desafio. E isso só se faz com vínculo. E é no chão da escola que esse vínculo se faz. E nessa plateia só há mestres e mestras nisso. Em construir o vínculo, em saber o nome do aluno, em saber a dificuldade pela qual aquele aluno está passando. Essa é a escola acolhedora e humanizada, que conhece o aluno e que permite-o tornar-se conhecedor de um mundo que a ele não é acessibilizado. Porque nós estamos ainda padecendo de um paradigma de uma escola pública assistencialista e compensatória, abandonada pelo poder público, com professores vilipendiados por políticas neoliberais de destruição da nossa carreira. E uma escola particular vestibuloide. Ainda. Porque o Enem deixou de ser um exame nacional de ensino médio e passou a ser um funil para que os jovens entrem na universidade selecionados. Ora, num país em que a educação é direito de todos, todos deveriam ter o direito de entrar na universidade sem passar por uma prova tenebrosa. Eu fiz o Enem há 2 anos, 3 anos. É um exercício penoso, sofrido, uma prova chata, cheia de possibilidades de erro. É uma prova que foca no erro. E tudo bem que ela exista, são necessários os testes padronizados, mas o Enem deveria servir como um método limitado e reconhecidamente limitado de perscrutar como está o aprendizado dos alunos, que deve ser complementado com outros métodos qualitativos, e não como um funil, um vestíbulo, uma seleção artificial darwiniana para que os alunos entrem no ensino superior e acessem o ensino superior. Então, aqui eu faço uma pequena parada para ler um texto do Anísio Teixeira, junto com Darcy Ribeiro. Sou contra a educação elitista e antipopular, o analfabetismo da maioria dos brasileiros, a evasão e a repetência na escola, a falta de consciência dessa calamidade. Sou contra o caráter enciclopédico e ostentatório do nosso ensino, o funil que só deixa 5.000 dos alunos chegarem à universidade. 5 por 1.000 dos alunos chegarem à universidade. Sou contra o esvaziamento do ensino superior. Sou contra a multiplicação das escolas privadas e ruins. Sou a favor de uma escola primária popular e séria, da educação média formadora do povo brasileiro, do uso dos recursos públicos nas escolas públicas, da educação para o desenvolvimento econômico e social, da educação fundada na consciência lúcida. Este texto é de 1954. Confissões de Darcy Ribeiro, publicado em 1997. Então, nós precisamos cuidar da escola pública para que ela não seja essa escola assistencialista e compensatória, e seja, sim, um espaço de vida e de formação e de uma oportunização do aluno ao conhecimento epistêmico sistematicamente construído. E aí, no bom sentido, o conhecimento enciclopédico que prepara a pessoa para que, quando o mercado de trabalho mudar, ele seja capaz de, tendo um estofo intelectual, se adaptar a esse mercado de trabalho. Porque quando nós formamos o aluno focado para uma profissão, se o mercado muda, ele se torna um profissional obsoleto. Por isso, o novo ensino médio é uma catástrofe. Porque ele não dá essa formação básica. Ele pretensamente forma para o mercado de trabalho. Ele não forma um cidadão pensante. E ele abdica dos conhecimentos necessários para pensar. Porque nós temos, sim, que integrar as disciplinas, mas nós não podemos desintegrar as disciplinas quando nós as integramos. A complexidade mantém as disciplinas, só permite que se comuniquem. Mas é necessário que haja no currículo história, geografia, matemática, arte, literatura, biologia, química e física. Estes alunos têm o direito de serem expostos a esse conhecimento. É uma questão de direitos humanos aqui que nós estamos falando. Também precisamos combater a falácia da inovação e do empreendedorismo. Não é necessário inovar para fazer uma boa educação. Às vezes inovar, ou da falsa inovação. Porque fazer uma educação pela pesquisa
é inovar. E não é necessário aplicativo, tablet, que agora está na moda, óculos de realidade virtual. Essas quinquilharias tecnológicas, robótica, que só fazem os alunos perder tempo com atividades ocupacionais que não provocam a reflexão. A leitura de um bom livro sempre será uma atividade formativa, profunda e transformadora. Uma boa biblioteca é mais importante do que uma sala de robótica, e essas firulas modernas que vêm e vão e que nos fazem perder tanto tempo e perder o foco naquilo que é importante, que é química, física, matemática, geografia, literatura, com bons livros, com boas saídas de campo, com visitas a museus, com bons laboratórios na escola, em que haja um laboratorista que cuide desse espaço. Uma escola que prepare o aluno para uma vida plena, que o aluno possa aprender na escola até a cozinhar, por que não? Ou a cuidar de uma horta, ou a cuidar das pessoas. É preciso também criticar, dentro desse movimento de crítica à escola logocêntrica, aos maus instrumentos de avaliação. Nós não podemos nos fiar somente na prova. Nós não podemos nos fiar nos testes padronizados, com questões de marcar, de múltipla escolha, na qual existe a possibilidade do erro muito mais do que do acerto, em que não se explora a criatividade e a subjetividade dos alunos. Nós precisamos considerar a diversidade neuropsicológica dos nossos alunos, oferecendo diversas formas de eles demonstrarem o seu conhecimento. Nós precisamos repensar algumas práticas, como o dever de casa simplesmente ocupacional, para punir. Se a nossa aula não é interessante o suficiente para que o aluno saia da escola pensando na minha aula, então eu faço o quê? Dou um dever de casa e ameaço contar para o pai e para a mãe dele que ele não fez o tema? Será que o nosso aluno tem uma escrivaninha em casa para fazer o tema? Será que ele tem o espaço de estudo adequado dentro da sua residência para que ele possa focar no estudo que requer concentração? Será que ele tem, eu tinha uma luminária, uma mesinha com livros. Quando fiz 12 anos, ganhei um computador. Será que meus alunos da escola pública, da periferia de Porto Alegre, eram assim como eu fui? Ou mandar o aluno fazer o trabalho em casa, faz a maquete em casa, aí vem com aquela placa de isopor, com a erva mate em cima. Não ensina a fazer a escala, não ensina a técnica da maquete. Ou ocupar os nossos alunos com atividades sem idoneidade didática, a composteira que abre um buraco no chão e atira qualquer porcaria ali dentro e depois ninguém mexe, não se tem a técnica da composteira para controlar a temperatura, virar o composto e não atrair murinos, ratos e insetos. Ou a reciclagem que não é reciclagem, o famigerado canteiro de pneu, o artesanato com garrafa PET, todas essas coisas bobas, feias e idiotas que a gente faz nas escolas. Vamos levar os nossos alunos para apreciar a natureza e não o lixo. Vamos levar os nossos alunos nos museus. Vamos apresentar aos nossos alunos os clássicos que eles precisam ter acesso e aos novos clássicos. Fazer coisas criativas com produtos de qualidade. Senão vamos acabar mantendo aquela falsa educação ambiental, que era ir na beira da praia catar lixo, fazer coisa com reciclagem que não é reciclar, pede a garrafa PET. Então, às vezes, nem se consome a garrafa PET em casa, aí a família compra a garrafa PET, se produz mais lixo. Vamos criticar esse paradigma de que a reciclagem resolve tudo, questionando o que deve ser questionado, que é o consumismo. Isso sim tem que ser modificado. O nosso modelo de consumo não é porque a indústria de pneus produz pneus que duram pouco que eu tenho que fazer canteiros de pneus que inclusive contaminam o solo com uma série de moléculas que se desprendem. Nós temos que questionar por que os pneus duram tão pouco ou por que não há logística reversa. Quem vende o pneu tem que captar esse material e se encarregar da reciclagem, não eu. Ou aquela demagogia do fecha a torneira enquanto escova os dentes, toma um banho mais curto. Ora, veja você, eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, vou tomar um banho de 5 minutos? Fechar o chuveiro enquanto me ensaboo com esse frio,
para poupar água, e enquanto isso a indústria consumindo zilhões de metros cúbicos de água. Nos cumpre essa crítica, nos cumpre esse despertar de consciência. Por isso uma escola crítica e humanista, porque o ser humano é protagonista da sua história, mas ele é protagonista como? Olhando para esse mundo ao redor e dizendo, eu não concordo. Eu não concordo com esse mundo ao meu redor. Eu questiono esse modelo de consumo, eu questiono esse modelo econômico, eu questiono a exclusão, eu questiono quem questiona a inclusão. Eu leio, eu me torno sabedor, literato, não na literatura somente, mas na literacia cidadã, e eu questiono o mundo e tento transformá-lo. Eu cobro dos meus políticos. Vejam, o deputado disse, venham a Porto Alegre, me procurem, não sou visitado por professores, então vamos atrás dos nossos políticos, estão se colocando aqui à disposição, vamos ensinar os nossos alunos a fazer cartas se dirigindo aos políticos, questionando projetos de lei que possam vulnerar os direitos, porque não existe nada mais fácil do que se perder um direito adquirido. Por isso que nós temos que nos afiliar a coletivos e sim a sindicatos, fortalecer os nossos sindicatos para proteger os professores, porque proteger os professores é proteger a educação. Obrigado. E é aqui onde eu quero me ater a uma crítica. Mais uma. Sou faca molada. O entusiasmo com a educação. Eu me irrito um pouco com os discursos de deslumbramento com a educação. A educação é tudo, a educação é a solução. Nós temos um problema sério de evasão na Universidade Federal do Rio Grande, que oferece cursos de excelência gratuitamente. Na FURG, os alunos são acolhidos com casa do estudante, vale alimentação, vale transporte. É uma grande universidade, com grandes mestres. Museus, navio de pesquisa, laboratórios de ponta, e ainda assim nós temos evasão. Por quê? Porque as pessoas se formam no Brasil e não têm onde trabalhar. Porque eu já cansei de pegar Uber em Porto Alegre e estar dirigindo ali um doutor em sociologia, um mestre em filosofia. Pessoas com alta formação trabalhando fora daquilo que se prepararam para trabalhar. Acho uma honra trabalhar como motorista de aplicativo. É uma profissão respeitável. Mas quem faz um doutorado em sociologia não se preparou para ser motorista, se preparou para ser cientista da sociologia, ser professor. Quem se forma em engenharia se formou para trabalhar na indústria. Então não cabe só a nós professores a solução para o problema do mundo, não é a panaceia do mundo a educação. A educação é uma parte de uma política pública complexa que envolve geração de emprego e um Estado que seja capaz de acolher esses profissionais, porque sem os servidores públicos, este país para. Quem permitiu que o Brasil funcionasse durante este período de trevas que nós vivemos nos últimos 6 anos foram os servidores públicos de carreira. Bravos professores que ficaram nas suas casas, transfiguraram as suas casas em salas de aula virtuais para atender os alunos, devastados pelas perdas dos parentes, dos entes queridos, dos amigos, dos convívios, da vida que lhes era direito, da vida em sociedade, que foi privada pelas injunções de uma pandemia que no Brasil se tornou não somente um problema biológico, mas um problema biopolítico, porque as políticas de saúde não foram conduzidas de acordo com as orientações dos cientistas. Nós passamos por um momento que se prolongou de uma maneira desnecessária pela incúria do ex-presidente. Eu sinto em dizer isso. Eu não gosto de entrar nesses pontos porque fere algumas suscetibilidades. Mas quando nós falamos em escola, em educação acolhedora, em humanização, nós precisamos falar, sim, que o momento pelo qual nós passamos foi dificultado tremendamente por quem deveria ter facilitado e cuidado desse problema. Não só os servidores da educação sofreram, e muito mais ainda sofreram os servidores da saúde pública,
que felizmente puderam, há pouco tempo, imunizar a todos nós contra esse flagelo que nos acometeu durante 2 anos. Mas vamos falar de coisas melhores. O melhor é despertar a crítica para uma educação que cabe a todos e para uma educação que se complementa com um Estado que cuida das pessoas e que oportuniza o trabalho. Porque não adianta nós, professores, fazermos um trabalho de excelência nas escolas se os nossos alunos sairão dali sem ter oportunidades de se sustentar com o seu trabalho. Porque nós trabalhamos com a classe trabalhadora, somos a classe trabalhadora. Agora o anúncio. Que escola nós desejamos? Nós desejamos uma escola com seriedade epistêmica, ou seja, que vê a fundo as questões que precisam ser apontadas e que instrumentaliza os alunos para essas questões ambientais, sociais, políticas, biológicas, ecológicas, em que há rigor metodológico, em que o aluno sai letrado. Nós trabalhamos lá no Museu Oceanográfico com alunos em risco social de 14 a 17 anos. Nós temos no Museu Oceanográfico um centro de convívio para jovens em que eles recebem uma formação profissionalizante. E estes alunos chegam lá muito bem alfabetizados. Todos estudam porque é de 14 a 17 anos, na rede municipal de Rio Grande. Chegam muito bem alfabetizados. Malgrado todas as dificuldades que as escolas passam. E que vêm sendo muito bem atendidas pelas recentes gestões que têm cuidado muito das nossas escolas municipais. Porque nós vemos aqui, o prefeito tem consciência, os prefeitos têm consciência de que as escolas municipais são preciosas e que as escolas estaduais complementam esse trabalho e que nós precisamos cuidar dessas escolas como espaços que permitem um futuro mais interessante, mais justo. Porque a reversão do esforço e da dedicação à educação, ela não se dá em meio ano ou em 1 ano. Ela se dá no final de 10 anos, 20 anos. Às vezes a gente até já se aposentou e o resultado está se apresentando. E esse talvez seja um dos grandes problemas. Nós queremos uma escola na qual não se trabalha só aqui, ó, os olhos e as orelhas. Nós queremos uma escola em que haja a soma, o corpo inteiro trabalhando, onde a corporeidade é explorada, onde os alunos façam coisas, toquem. Por que os alunos gostavam tanto das minhas aulas no laboratório? Porque nós íamos além do livro. O livro é importante, mas não basta. A aula expositiva é importantíssima, estamos fazendo isso agora, mas não basta. Nós precisamos do estudo e da prática, da praxis. Tão enfatizada por Paulo Freire. Essa escola onde se faz coisas com o corpo inteiro, horta, esportes, práticas de laboratório, saídas de campo, atividades físicas, não necessariamente dentro da educação física, porque uma saída de campo de biologia, cadê o Marcos aqui, o professor Marcos? A gente falou sobre saída de campo. A saída de campo de biologia é uma atividade física. E quando nós temos os alunos ocupados com os seus corpos, saindo da observação, da mera observação das sombras na caverna, que é o Instagram, esse falso mundo, nós temos jovens propensos a uma vida mais saudável, porque não vai se combater o problema das drogas dizendo para os alunos: Joãozinho, usar droga faz mal. Eles sabem disso. Não adianta a gente trazer, seja quem for, o diabo em pessoa para dizer: usem drogas que vocês vão lá morar comigo no inferno. Nós precisamos mostrar aos alunos que existem alternativas mais interessantes às drogas, alimentá-los, fazer com que a escola seja esse banquete. Nas variações sobre o prazer, o Rubem Alves fala sobre a Babette. Assistam à festa de Babette. Me perdoem ser pedante, mas professor, é dever de ofício ser pedante. Então, assistam à festa de Babette. É um filme em que se apresenta a importância de um banquete farto para uma vida poética. E essa busca pela vida poética deve ser incessante no ambiente escolar, nessa escola que procura explorar o corpo. Porque as merendeiras da escola também são educadoras.
quando servem uma comida saborosa, aromática, dentro do refeitório na hora do intervalo. A educação dos sentidos. Claro que para isso é necessário que o aporte para a compra da merenda para o diretor da escola também seja feito adequadamente. Então, essa escola que nós buscamos é uma escola que não está alinhada a uma escola conservadora e logocêntrica e opressiva, mas também não está vinculada a essa escola em que a liberdade é confundida com licenciosidade, na qual o professor não é autoridade, na qual o professor é mediador. Não, na escola eu sou o professor, existe o aluno, existe o diretor, existem os rituais que são importantes, que dão relevo à vida. Nós tivemos aqui um ritual. A solenidade é um ritual, ela marca a relevância dos momentos, ela dá relevo, senão a vida fica lisa, plana, monótona, banal. Então, a escola pode, sim, recorrer a esses rituais, a estes momentos mais formais, menos formais, mas ela precisa estar nessa arete, nesse equilíbrio aristotélico entre uma escola liberal e uma escola conservadora, mas que conserva o quê? O que deve ser conservado. Os clássicos, o bom pensamento, Machado de Assis, Conceição Evaristo, Carlos Gomes, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elza Soares, Miguel Nicoleles. Estou me referindo aqui a brasileiros ilustres, né, do passado, do presente, que produzem o conhecimento que nos permite civilizar, formar as pessoas. Então, essa escola não pode ser aquela escola em que o aluno faz o que quer, o aluno escolhe o que vai aprender. Não, o professor seleciona o que será ensinado, porque o professor tem a formação para isso, em que existe sim um currículo formal que pode ser construído em participação com a comunidade, mas a última palavra é do professor. Porque o professor tem a formação técnica, tem a chancela para que a educação desejada seja desenvolvida, porque existe método na educação. Claro que tem um pouco de arte, tem a nossa subjetividade, tem a nossa presença, mas tem também a técnica e o rigor metodológico que vai me permitir fazer uma aula com início, meio e fim, em que uma narrativa seja desenvolvida, apresentada, e ela transforme a capacidade que esse aluno tem de ler o mundo. Ser professor é arte ou bruxaria? O que vocês acham? Nessa escola acolhedora e lúdica, pode haver uma copilotagem. Pode haver, sim, essa dialogicidade, essa capacidade de flexibilizar, na qual a subjetividade do professor está presente. Por que o professor jamais será substituído pelo ChatGPT? Porque o ChatGPT não tem uma biografia, ele não tem uma vida subjetiva, ele não tem afetos, ele não cria vínculos, ele só responde a perguntas bobas. Até formula textos, mas não existe a assinatura indelével da singularidade do ser humano. O professor precisa se apresentar em sala de aula. Alguns alunos se referiam à minha aula como aula de Gui. Aí eu ficava meio preocupado, né? Nossa, será que eu estou focando demais em mim? Mas não, eu apresentava a biologia a partir da minha perspectiva, porque a nossa disciplina, ela é a disciplina na perspectiva de, na vivência de, na concepção de, e o nome do professor. O professor se torna autoridade, não porque ele é o professor e deve ser respeitado e ponto, mas o professor se torna autoridade porque ele é autor. Ele é autor da sua praxis. E é por isso que o professor precisa ter uma vida interessante. O professor precisa ter tempo e condições para ir a um concerto, para fazer um passeio, para fazer uma viagem, para consumir arte e cultura, para que ele possa trazer essa subjetividade enriquecida e para que ele possa nutrir a sua praxis com as cores da sua biografia, inclusive das agruras pelas quais ele passou. Nessa escola, esse professor ele precisa ser um agente da securização,
O aluno precisa se sentir seguro na minha sala de aula. E ele precisa ouvir de mim algo que o Boris Cyrulnik me falou pessoalmente. Se tu não aprendeste hoje, aprenderás amanhã. Nós precisamos ter essa paciência com os alunos e adolecer com eles. Ter uma flexibilidade que é alimentada pela paciência. Nós precisamos ter paciência com a juventude, apesar de às vezes a nossa paciência já ter terminado. Uma vez eu ouvi numa reunião assim, tem professor que não se comporta como adulto. Aí eu fiz assim, era eu. Eu tenho certeza que era para mim esse recado. E outra vez disseram assim, estamos entrando no jogo dos alunos, dos jovens, e eu falei assim, que bom, eu acho que esse é o nosso objetivo. Entrar no jogo, no sentido de brincar, de jouer, não da gamificação, outra modinha boba, né? Tudo tem que ser joguinho. Não, isso é para treinar os alunos para o mercado financeiro, para o jogo de apostas, e não para o mundo do trabalho. O mundo do trabalho se faz na prática, no rigor metodológico. Essa gamificação é um embuste. É um embuste que mascara uma ideologia que desvaloriza o trabalho. Nós não precisamos ficar fazendo jogo, nós podemos dar aula expositiva, sim. Pode ser uma aula expositiva extremamente inovadora. Pode ser uma aula de escrever a caneta e ler um livro na biblioteca. Não é um conto do Papão que a escola clássica morreu. A escola clássica funciona porque, ao fim e ao cabo, e ainda me referindo no quarto movimento do que é ser professor, o que importa é o vínculo. Eu tive professores que faziam jogos e saídas de campo, tive professores que levavam para o laboratório, tive professores que só davam aula no quadro. Todos eles me marcaram e foram maravilhosos a seu modo, e todos eles tinham algo em comum. Eram capazes de forjar vínculo. Dentro da psicologia, e eu aprendo muito com a psicologia, porque o meu namorado é psicólogo, está formando em psicologia, ele disse o seguinte, nós estamos vendo numa disciplina que o que importa realmente não é se a tendência psicanalítica, TCC ou humanista, o que importa é o vínculo que o terapeuta é capaz de fazer. E eu defendo que isso se aplica à educação. Claro, sem deixar de considerar que uma educação que recorre, de um ensino que recorre a uma variada gama de recursos, ele tem mais chances de acerto. Então, agora, uma breve leitura do meu livro sobre o que é ser professor. Ser professor é dar asa à cobra, é tocar tambor para o louco dançar, e dançar junto. É botar lenha na fogueira, é dar corda, é dobrar os sinos, é vontade de potência, é tirar limites, não impor. É fogo que arde sem ver, é dizer mais sim do que não, é nunca podar, é deixar crescer com força o ramo, é padecer no paraíso, é dar nó no vento e em pingo d'água, é dizer que pode e fazer poder, é moldar a imagem e semelhança, é dar um show, é ser primadona, é mentir, é dizer a verdade, porém com ternura, é dar licença, é disparatado, é artistar, é prosa e poesia, é trombetear, é dividir, é dizer mais, é querer muito, é entontecer, é encantar, é intoxicar, é desensimesmar, é saber a hora certa, é comédia e tragédia, é ser trajedo, é ser poeta, é ser contador, é absurdo, é joia, é ourivesaria, é artesania, é curativo, é tocar, é sujar e limpar. É canto lírico, é ópera, é sapatear, é adubar, é escolha, é escola. É uma temeridade, é uma sandice, é uma doçura, é navegar e visitar, é ressignificar, é meter os pés pelas mãos, é errar, e muito, é tóxico, é não ter medo, é não punir o erro, ensinar com ele, é sobranceria, é galhardia, é romântico, é tesudo, é poder, é fazer macumba, é cuspir marimbondos, é dever uma vela para cada santo, é duro, é cultivar a douta ignorância, é tripular a nau dos insensatos, é ser selvagem, é tatear as apalpadelas, é ser cego em tiroteio, é se perder e se encontrar,
é uma aposta falida, é uma declaração de amor. É cafona, é brega e chique, é resistência, é cruz e delícia, é vingar-se, é matar as certezas, é matar tempo, é coisa de louco, é chorar de rir e acordar cedo, é ler, reler, tresler, é ser Champollion, é ser Darwin, é ser Malinowski, é ser Freire, é ser Nise, é ser nada, é ser acrobata e saltimbanco, é mambembe, é louco de bom, é também uma merda, é ser fraco, é ter fracos, é ter saco, é ter paciência de Filó, é ter piolho na cabeça, é ser jovem, é amar a juventude, é desprezar a morte, é ser anquilosado, corcunda, é ser míope, hipermétrope e cíclope, é ser Zeus, é ser Deus, é sem Deus, é o Virgílio, é o purgatório, é o inferno, é dar 10, é jogar, é de foder, é de lascar, é dizer o que pensa e não dizer o que pensa, é de morrer de raiva e renascer, é ira, é meditabundo, é cuidar, é matar cachorro a grito, especificamente a cadela do fascismo, é dar asas à coruja de Minerva, é dizer sim, é dizer mais, é falar pelos cotovelos, é falar mais que ouvir, é corrigir, porém com ternura, é ser 2, é ser 1000, é ser mais, é brigar, é dançar e é de gelar os ossos, principalmente hoje. É de aquecer o coração, é de amargar. Ser professor é ser pertinaz, é estar do lado oposto, é contra a corrente, é contra a conduta, é remar contra a maré, é ser do contra, é contorcionismo, é ser do teatro de variedades, é ser o que se é gostar de ser, é para quem pode, não é para qualquer um, é para poucos e é para já. Ser professor é para ontem, é tratar, é cultivo, é cultura, é do balacobaco, é ter macaquinhos no sótão, é ser avant-garde. É medieval, é eterno, é datado, é anacrônico, é atemporal, é a danação. Vai acabar, tá? É não saber onde se está indo, é apologético, é mefistofélico, é patafísico, é antropofágico, é ilusão, é utópico. Ser professor é o devir Empédocles, é ser ferino, é ser manso, é fertilizar, é dionisíaco e diabólico, é perene, é carbonário, é se ocultar nos livros, é dadá, é estar perdido, é não ter medo, é insular e tempestuoso. Ser professor é extravagante e excêntrico, é arrebatador, é moquejar do universo, é a tonga da mironga, é abraçar o capeta, é ter incertezas, é parir, é te fazer valer a pena, é servir um banquete de sardanápalo, é ser babete, é pregar no deserto. Ser professor é insensatez, é areté, é aristotélico, é a colheita maldita, é tomar cicuta. Ser professor é o fim da picada, é o fim do caminho, é apoiar, é catalisar, é amolar a faca. E se não for isso, é porque não é. Obrigado. Me recomendaram em casa que eu não lesse esse texto. Aí, fazer isso é dizer, lê, vai lá e lê. Eu sou um teimoso. Bom, desafios para sair do inferno. E agora me encaminho ao final. Ao prólogo do final. ChatGPT, eu estou com bronca desse ChatGPT. ChatGPT não é inteligência artificial. É burrice natural. Porque não existe inteligência artificial. Inteligência é um apanágio dos seres vivos. Os peixes têm inteligência, os vegetais têm inteligência, os humanos, alguns têm inteligência. O ChatGPT se chama, na verdade, algoritmo agregador, machine learning. A máquina, ela acumula conhecimentos, ela acumula dados e ela compõe, não é inteligência, porque a inteligência envolve o cogito, e o ChatGPT é o cômputo. Nós fazemos muito além do cômputo, porque nós brincamos com a sílex para aprender a fazer o fogo e dominar o fogo. Para sair do inferno, nós precisamos aprender que o erro não se pune, que o erro ele deve ser apontado carinhosamente e ser
corrigido. Porque a função do professor é corrigir. Por isso eu não acredito nos autodidatas. O autodidata não tem o professor que te diz, não é por aqui, é este o caminho. Não é assim, é de outro jeito. Ou é quase assim. E o professor me conhece e ele diz de um jeito que não me desmonta. Ele me diz de um jeito carinhoso que eu estou errado e que eu preciso repensar. Então a gente diz, eu xingo, eu dou dura. Não, eu corrijo. Eu sou professor. Ser professor é corrigir. E quando nós não vamos além da formalidade do questionário, nós corremos o risco do ChatGPT nos engolir. Nós corremos o risco das teleaulas serem algo passível de substituir o papel do professor. Mas as teleaulas não têm a subjetividade. Então, quando no início da pandemia, o Colégio João 23, instituição na qual eu tive a honra de trabalhar, nos orientou a produzir vídeos para os alunos, porque ainda não se havia adquirido o Zoom, ali naquele primeiro mês da pandemia, eu gravei aulas, mas não pus o título de aula. Eu chamava de telelição, porque a aula envolve a presencialidade, a aula envolve a interação. A aula tem perdigoto, tem cheiro, na pandemia não, mas enfim, a aula tem cheiros, a aula tem calor humano, a aula tem essa interação. Eu não estou aqui animado, com toda essa vontade de potência, da mesma forma que eu estaria se eu estivesse somente olhando para a câmera. Eu estou vendo vocês e sentindo vocês. E a aula se dá nessa relação erótica. O cupido, o Eros, sobrevoa uma boa aula e ele dá flechadas na gente, às cegas, e faz com que a gente se apaixone pelo conhecimento. Os amores intelectuais são os mais duradouros. Quantos anos se passaram desde que aqueles professores que já até desapareceram, ainda permanecem fulgurantes no nosso coração? Não só os professores, as pessoas que nos ensinaram algo que é importante, mas a aula é especial. A aula é um ritual que deveria ser sagrado. Porque é na aula em que acontece o fenômeno, no chão da escola, e nós somos os agentes desse fenômeno, nós professores, porque nós congregamos nesse círculo de aprendizagem as pessoas para explorar um mundo que precisa dessa tutela. Então a escola precisa ir além do questionário e ir até a reflexão, com práticas que envolvam a produção de conhecimento, com práticas que envolvam o corpo inteiro desses alunos. E nós precisamos redescobrir no âmago, no nosso âmago, essa potência crítica, para nos adaptar a essa nova realidade, conservando o que é clássico e o que é importante, sejam as práticas, sejam os textos, e trazendo o novo, porque o novo sempre vem. E esse novo que chega precisa ser acolhido. Nós não podemos fugir dele, mas nós podemos criticá-lo. Nós não podemos nos recuar ao papel miniaturizado de ser um mero ensinador. Porque nós, na escola, temos esse papel de uma figura reparentalizadora. Muitas vezes o aluno não tem em casa aquela referência do adulto, mas ele tem na escola. Nós damos conta de demandas que vão muito além do currículo. O currículo nos serve, nós não servimos ao currículo. E nós podemos modificá-lo, dilatar mais os tempos em um tema que os alunos se encantam mais e abreviar outros que a gente vê que não são relevantes naquele momento. Porque nem todos aprendem tudo ao mesmo tempo numa aula. A aula é esse tecido mágico em que alguns aprendem algumas coisas em alguns momentos, alguns estão em sono profundo, às vezes literalmente, e acordam para determinados momentos. E é nesse baile que se dá o movimento dentro da escola, com toda a maquinaria externa à aula, permitindo que a aula aconteça. Porque para que a aula aconteça é necessário que os educadores profissionais de manutenção e limpeza deixem a escola em condições, que os diretores cuidem da instituição, que os políticos formulem e exerçam e fiscalizem as políticas públicas para que a escola aconteça. Eu uma vez fui tutor de uma turma
e a turma estava em conflito com um colega. E eu fiquei sabendo que a primeira coisa que ele falou no primeiro dia de aula foi: eu sou o professor de tal conteúdo, meu nome é fulano, eu não sou amigo de vocês, eu sou o professor. E durante o ano eu trabalhei muito para resgatar aquela relação que se perdeu como tutor. E foi bastante desafiador e trabalhoso, e acredito que tenhamos tido algum êxito. Mas é preciso que nós nos lembremos o seguinte: só se aprende entre amigos. Muito obrigado. 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 Ok. Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Chegou uma hora que eu fiquei com medo dessa palestra aí. Que esse clube recém-reformado fosse pegar fogo, né? Fiquei preocupado. Mas eu tenho certeza que nós tivéssemos tempo agora para fazer uma discussão um pouco mais ampla, teríamos inúmeras questões aqui da plateia. Eu só quero lembrar algumas questões assim que tu falasse aqui, que eu acho assim fundamentais para a vida do professor. Eu fui professor quase 50 anos. Inúmeras vezes encontro alunos que dizem assim, aprendi português com Helenor, aprendi português com literatura com Helenor. Eu demorei muito para entender uma outra coisa. O que tu lembra da minha aula de português? Nada. Por que tu lembra do professor? Pelas relações que ele estabeleceu dentro da sala de aula. Essas é que ficam, essas é que são permanentes, né? E a questão que o Gui trouxe para nós aqui, né? Essa coisa de criar laços é fundamental. E a criança, o jovem, só vai aprender se tem laços com o professor. Eu não sou amigo de vocês. O que ele vai aprender? E assim tem questões assim, aqui tem tantos professores assim que viveram experiência, nunca aprenderam nada com um determinado professor, e quando pega outro professor, aprende num instante, porque criaram laços. Criaram laços. Tem muitas questões aqui que eu gostaria de abordar, por exemplo, Gui, mas eu, como professor, educador, a vida toda, o que mais me preocupa hoje é ver as licenciaturas vazias. Ninguém mais quer ser professor, que tem essa maravilha que tu trouxeste para nós aqui, né? Que lida com a vida de fato, né? A gente não tem espaço e tempo para abrir para questões, né? Mas bem que poderíamos fazer uma bela discussão. Vai voltar outra vez, né? Com certeza vai ser muito bem recebido, né? Com certeza, né? Cortaram meu som aqui. Obrigado pela excelente palestra. Abrimos com o pé muito direito, né, esse seminário. E eu até ia fazer uma sugestão para os professores, diretores aqui presentes, diretoras. Pega esse vídeo e olha de vez em quando na escola. Olha na escola. Passe com todos os colegas que não estiveram aqui, eventualmente. Eu acho que é uma grande lição de vida. Agradeço muito. Só um recado rápido aqui da Michele. Pessoal, esse ano a gente está fazendo a avaliação online de cada palestra, tá? E de todo o evento. Então, assim, finalizou a palestra, vai ter um QR Code, vocês podem apontar o celular e façam a avaliação da palestra. Na sexta-feira, teremos a avaliação do evento, do mesmo formato. Outra questão, agora eu chamo um dos nossos apoiadores, a Faculdade Dom Alberto, que vai sortear cursos. Bom dia, pessoal, tudo bem?
Eu me chamo Lucas, tá? Eu sou assessor educacional ali da Faculdade Dom Alberto, de Santa Cruz do Sul. Tá? A gente veio com o intuito, eu passei antes, eu e minha colega, arrecadando nomes para sortear uma pós-graduação e alguns brindezinhos da faculdade. Tá? A gente está aqui, a Kátia é minha colega, a professora Carol, tá? Ela é nossa coordenadora. Então, a gente vai fazer o sorteio rapidinho também, porque já está quase meio-dia. Silvia Rosana G. dos Santos. Quem seria? Bom, a gente vai fazer o sorteio. Quem não estiver aqui no local, a gente vai entrar em contato novamente, tá? Juliana Bittencourt. Pode vir aqui. Esse aqui sim? Uhum. E a aposta? Aposto por último. Ângela Marisa Pereira da Silva. Pode passar aqui na frente, se estiver aí no fundo, tá? Regiane de Oliveira Lopes. E, por fim, o voucher da pós-graduação, daí, tá? Que é o nosso último, que é o nosso brinde, tá? Rutiele L. Pereira. Tá? A gente vai entrar em contato igualmente, tá bom? Agradecemos também pela participação em todos, em preencher aqui, tá? Daí eu vou entrar em contato com a Rutiele, tá bom? Muito obrigado, agradeço a todos e um ótimo dia para vocês, tá bom? Ok. Gente, muito obrigado pela presença de vocês de manhã. À tarde, 13h30, temos a primeira palestra, né? Sérgio Caparelli, que provavelmente muitos trabalham nas escolas por aí, né? E depois uma discussão, que até o Gui abriu também essa questão, a questão do novo ensino médio, né, que está dando tantos problemas em tantas escolas por aí, tá bom? Obrigado, um bom almoço para todo mundo. Se alguém quiser o livro do Gui, ele está aí autografando em algum lugar por aí, tá? Ele tem 10 exemplares aí, pelo que eu sei.